Olá para todas vocês, que gostoso estar de volta aqui com essa programação e poder dividir com vocês tantas coisas que o Senhor nos dá, né? É isso que você precisa fazer sempre também. Quando Deus te abençoa, quando Deus responde uma oração, você precisa gritar aos 4 cantos desse mundo. Você precisa testemunhar para o máximo de pessoas possível. Porque o mundo está precisando daquilo que a gente tem. Às vezes, você diz que confia em Deus. Você diz que está na fé. Mas quando vem os momentos difíceis, aquela situação difícil, dura, que você tem que realmente confiar em Deus, que você tem que ver Deus através de tudo, você esmorece, você cai. Amiga, até quando as lutas acontecerem, até quando tudo estiver desabando do seu lado, quando você pensar que não tem, você olhar e ver assim, parece que não tem saída, tem saída. Deus é contigo, não importa o problema que seja, você tem que continuar olhando para Ele. Porque Ele está lutando por você, mas você e eu, nós duas, nós todas, temos que fazer a nossa parte. Não adianta você falar assim, você vir fazer o seu clamor por justiça e pensar assim, bom, agora eu vou receber o que eu quero numa bandeja de prata ou de ouro. Eu vou receber tudo o que eu quero, tudo que eu clamei por justiça, Deus vai me dar, não. Para tudo a gente vê que tem que existir a luta, tem que existir a nossa parte. E muitas vezes, tudo que Deus quer, a nossa parte, é apenas, filha, confia em mim. Filha, eu estou no controle. Pode deixar que eu estou no controle, confia. Olha para mim. E a gente falha na parte mais simples, que é justamente isso, confiar nele. Que falando parece ser simples, mas muitas vezes não é. A maior parte das vezes é onde a gente peca, é onde a gente desiste. É onde a gente fala assim, o Senhor não me ouve. Poxa, mas tudo que Ele está pedindo é que você confie, que eu confie. E você sabe, o erro de muitas pessoas, o maior erro é quando as pessoas não enxergam o lado espiritual. Você sabe, a Bíblia fala que quando você se entrega para Jesus, tem uma parte que ele fala assim, porque vós não sois deste mundo. E as pessoas passam por cima disso como se fosse, eu não sou desse mundo. Mas o que isso quer dizer? Vós não sois deste mundo. Sabe o que isso quer dizer? Esse mundo, ele é carnal. Ele é físico. Esse mundo é tipo assim, eu tenho que ver para crer. Esse mundo é assim, é o que eu vejo. Eu vi aquela pessoa fazendo aquilo ali, é o que eu vejo fisicamente, o lado físico. Mas quando você não é desse mundo, você é do mundo espiritual, amiga. Se você é de Deus, você tem que ser do mundo espiritual. Você tem que viver em espírito. E viver em espírito não é viver ajoelhada no chão, orando, falando com Deus de forma alguma. Isso faz parte. Mas viver em espírito é você enxergar o mundo espiritual. É você enxergar o que o diabo está fazendo. É você enxergar o que ele está falando na sua cabeça. É você enxergar esse pensamento que veio do nada. Esse pensamento derrotado que quer te colocar para baixo, que veio do nada. É você no mundo espiritual ver que é ele assoprando isso na sua cabeça. Você sabe, há uns anos atrás, quando eu estava me convertendo, eu morava nos Estados Unidos e a minha sogra tinha muitos filmes cristãos.
E você sabe, hoje em dia você tem que discernir o que é cristão e o que não é, né? Porque vem tudo enrustido e às vezes tem ideias erradas infiltradas no filme. Então, hoje em dia, até naquela época, tinha que ter cuidado, mas eu não tinha esse discernimento. Mas teve um filme que hoje, quando eu assisto, eu vejo que ele tem coisas que não são legais. Tem muitas ideias erradas. Mas quando eu assisti esse filme, eu peguei só uma ideia dele. O nome do filme, eu acho que é Demônios no Templo. Alguma coisa assim. E mostrava como que o diabo, os demônios, atuavam dentro das igrejas. Então tem uma cena interessante que o pastor ele está pregando, e enquanto ele está pregando, tem um demônio cantando uma canção de niná no ouvido de um homem. Aí tá lá o homem dormindo tranquilamente. Aí enquanto o pastor tá pregando, a criancinha tá assim quietinha. Aí aparece o demônio dando tipo um beliscão na criança, e a criança começa a chorar para atrapalhar a reunião. Enquanto o pastor está pregando, vem outro demônio e fica falando no ouvido da pessoa: olha, amanhã você tem que fazer isso, e não esquece que você tem que fazer isso, o outro. Para quê? Para a mente daquela pessoa viajar e ela não conseguir prestar atenção na pregação do pastor. Quando eu assisti esse filme, eu falei assim: meu Deus, aí o mundo espiritual que a gente precisa enxergar. E eu nunca mais esqueci desse filme. Nunca mais esqueci, porque isso ficou na minha mente. E realmente, quando a gente tá... Nunca mais eu esqueci. Quando eu tava... Geralmente eu tô na reunião e eu ouço uma criança chorando, vejo uma pessoa dormindo, eu consigo imaginar os demônios trabalhando ali dentro da igreja para atrapalhar a reunião, para atrapalhar as pessoas de ouvirem a palavra de Deus e serem libertas. Então, minha amiga, da mesma forma, os demônios não atuam somente no templo, não. Eles atuam aí onde você está agora. Aí onde você está, existem demônios. Demônios que estão tentando, assoprando coisas na sua mente. Demônios que querem fazer você não crer em Deus realmente. Olha o demônio falando no seu ouvido. Olha o demônio falando: ai, será que vale a pena ficar indo para essa igreja? Ai, será que vale a pena todo esse sacrifício, ter que ficar, mudar o meu jeito de ser? Ah, poxa, será que vale a pena? Será que vale a pena? Ah, olha, não vale a pena não. Ah, não vale a pena mesmo, olha, tô cansada disso. Ó, e você pensa que esse pensamento tá vindo de você, mas não está. É o próprio desgraçado atuando para trazer desânimo, para fazer você ter um coração incrédulo, para você estar às vezes dentro da igreja há anos, mas ser uma pessoa incrédula, que não crê. Porque quando ele está falando no mundo espiritual, quando nós vivemos em espírito de verdade, nós ficamos vigiando. Porque a palavra de Deus, se você não lembra, fala assim: vigiai e orai. Fala para você vigiar. Por que não falou orai e vigiai? Falou primeiro vigiar. Ó, vigia e ora. Vigia, olha só, eu falei disso outro dia. Vigia porque você vai encontrar muitos motivos para você orar. Por isso que é vigiai e orai. Porque quando você vigia, ó, você está com os olhos abertos, você está olhando para todos os lados, aí logo você vai encontrar uma razão para você orar. Aquele pensamento que veio na sua cabeça e você viu que é o diabo, aí você fala: Senhor, amarra a boca desse capeta desgraçado, amarra essa voz que ele está trazendo na minha mente, amarra esses pensamentos que o diabo está trazendo na minha cabeça. Então, você está vigiando, você encontra a razão para você orar. Mas quantas pessoas vivem nesse mundo espiritual? Muito poucas vivem nesse mundo espiritual. Minha amiga, você não pode nunca esquecer disso. É isso que quer dizer que vós não sois deste mundo, porque vós sois do mundo de Deus.
Se você é do mundo de Deus, você é espírito. E se você é espírito, você é espiritual. A pessoa espiritual é isso. Ela vê o diabo atrás de toda situação que acontece. Claro que, às vezes, você tem que ver se você não está... se não foi sua culpa. Mas, às vezes, até a sua culpa foi porque lá atrás você estava dando voz para o diabo. Então, você vê, por exemplo, o seu marido te brigando com você por nada, fazendo as coisas... o seu marido falando aquelas coisas que te machucam, que te magoam. E você tem que estar vendo, diabo desgraçado. A minha luta não é com meu marido. A minha luta é com você. É de você que eu tenho raiva. É de você que eu tenho ódio. Claro que você não vai falar isso na cara do seu marido, pelo amor de Deus, né, gente? Que eu já ouvi mulheres que falavam assim, é você, capeta, assim, na frente do marido, o marido ouvindo. E o que você tá falando, mulher? E, assim, a pessoa sem noção. O que eu tô falando pra você é quando você vê, e em espírito, se você tiver que ir pro banheiro, se você tiver que depois lutar e nas suas orações e amarrar o mal, mas você não vai falar na cara da pessoa, isso aí é o diabo que tá dentro de você, ó, é o demônio, é o capeta, principalmente se a pessoa não entende. Então, minha amiga, você tem que enxergar isso, você tem que enxergar e viver em espírito, você tem que viver no mundo espiritual. Às vezes, por exemplo, aquilo que você pediu, você fez o seu clamor ontem, você fez a sua parte. Então, agora, Deus está enviando os anjos para liberar a sua justiça. Vai haver lutas, porque o diabo e os demônios vão lutar com os anjos. Então, de repente, você não vai ver tudo transformado da forma que você queria. A justiça feita da forma que você queria, vindo assim, ó, pluft, do nada. Mas você tem que ver que Deus está lutando. A coisa piorou? É porque os anjos, meu Deus está lutando por mim. O meu Deus está lutando e é por isso que esse capeta tá se revoltando, está se rebelando, está se levantando. É porque Deus está lutando por mim. Esses são os olhos que você tem que ter. Você tem que crer naquilo, no seu Deus, naquilo que você clamou. Não pode haver desconfiança. Como que você pode desconfiar de Deus? Como se Ele não fosse cumprir a palavra dele? Não, minha amiga, você tem que confiar. Você tem que saber que Deus está no controle de verdade e confiar nele, confiar que a vontade dele é te abençoar. E ele sabe o que é melhor para mim e para você, melhor do que nós. Eu lembro que uma vez eu fiz essa oração. Eu queria muito uma coisa, mas eu falei para Deus assim, Deus, eu quero muito isso, eu quero muito. Mas eu sei que o Senhor sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. Então, Pai, eu quero muito isso aqui. Mas eu abdico da minha vontade, do meu querer, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu mesma. Então, se eu perder isso aqui que eu quero muito, eu vou confiar que o Senhor está me mostrando que o Senhor tem algo muito melhor para mim. Que o que o Senhor tem guardado para mim é melhor do que isso daqui. E eu realmente confiei. Então, minha amiga, você tem que viver assim. Você que está buscando. Às vezes, você esquece disso. Você esquece que você tem que viver nesse mundo espiritual, que esse problema que você está passando, essa situação difícil, você tem que olhar com os olhos espirituais. Quem que está por trás disso tudo? O nosso Deus não falha e nem nunca falhou, minha amiga. Então Ele não vai falhar comigo e não vai falhar com você. Você pode ter certeza que o nosso Deus, Ele não falha, Ele ouviu a nossa oração. Ele ouviu. E ainda que as coisas fiquem feias, é porque lá na frente elas vão ficar lindas. Creia nisso, minha amiga. Viva no mundo espiritual. Veja que Deus, Ele está por trás. Mas o diabo está tentando fazer de tudo
para ter a sua alma de volta, para te ganhar de volta, para infiltrar incredulidade no seu coração. Porque não tem coisa pior para um filho de Deus do que a incredulidade. Você se tornar, dentro da igreja, uma pessoa incrédula, que não crê mais em Deus. Pensa, está dentro da igreja, até pensa, até prega, até fala, mas não vive. Dentro dela só tem incredulidade. Então, verifica a sua vida, vê se você tem sido essa pessoa incrédula e muda hoje. Muda hoje. Eu sempre falo isso para as pessoas. Quando você encontrar uma coisa que você considera feia, que você considera ruim, não se desespera. Porque geralmente nesses momentos, o que o diabo faz? O diabo te acusa. Olha só, quando você é espiritual, você vê o mundo espiritual, você sabe já o que o diabo vai fazer. Ele vai te acusar, ele vai fazer você sentir a pior pessoa do mundo, e aí você cai no fundo do poço, porque aí você está nas mãos dele. Mas não, você fala assim: meu Deus, eu me arrependo e eu quero começar de novo. E você começa de novo, começa do zero, faz o que tem que fazer e pronto. Sempre tem uma saída, Deus sempre nos dá uma saída. Então, se você percebeu que você tem sido uma pessoa carnal e não espiritual, começa agora a ser espiritual. Faz a sua oração, fala com Deus, pede perdão. Meu Deus, me ajuda, eu quero ser espiritual. Me ajuda a viver em espírito, no mundo espiritual. E Ele vai te ajudar. Bom, ficamos por aqui hoje. Um beijo grande para todas vocês. Vamos colocar em prática, vamos viver em espírito. Lembra disso, você não pertence a esse mundo. Se você é de Deus, você não pertence a esse mundo. Não vive nesse mundo. Não olhe para as coisas com olhos carnais. Veja o que está por detrás. Essas palavras duras que você está ouvindo dessa pessoa, ou que você ouviu. Quem é que está por trás disso tudo, hein? Quem é que quer que você deixe a mágoa entrar no seu coração, o rancor, a amargura? Quem? Quem será, hein, que está por trás? Viva no mundo espiritual, minha amiga, e você vai viver muito melhor. Você vai viver sempre leve, nada te pesando, e sempre desmascarando esse diabo desgraçado que está tentando levar você para o inferno. Um beijo grande. Tchau, tchau.